Olá, sou a professora Carisa. Sejam bem-vindos à disciplina de Planejamento Ambiental do curso CST em Gestão Ambiental do IFRN Campus Mossoró. A videoaula agora será sobre as áreas verdes urbanas. A gente vai conhecer um pouco do aparato legal institucional de proteção às áreas verdes, tanto a nível federal, estadual e municipal, como é o caso da cidade de Mossoró. Vamos ver um pouco também sobre os parques urbanos e a proteção das APPs nas cidades. Vamos lá, pessoal. Nesta aula de hoje, o que é que a gente vai refletir antes de mostrar as áreas verdes, urbanas? Vamos pensar que o processo de urbanização brasileiro foi determinado pelo desenvolvimento capitalista, que os modelos de organização do território e gestão urbana tradicionalmente utilizados mostraram-se inadequados. Ocorre colapso do sistema de transporte coletivos e congestionamentos, ocorre precariedade do saneamento básico e poluição, favelização, desemprego e violência, ocupação irregular de áreas de proteção ambiental, aumento de processos erosivos e assoreamentos dos rios e impermeabilização quase total do solo e inundações. A cidade brasileira hoje está um caos, diante de um processo de urbanização sem planejamento. E agora, no último século, que é o 20, 21 entrando agora, é que o Brasil está começando a criar os seus instrumentos de planejamento urbano e ambiental, com essa característica de integração. Aí o que é que a gente há de pensar, nas áreas verdes urbanas, Elas são consideradas áreas livres, Tradicionalmente, historicamente, são as áreas livres que são as APPs, As áreas que merecem proteção e preservação ambiental. O uso e a ocupação de algumas áreas livres provocam verdadeiros impactos socioambientais na cidade. São elas: áreas de proteção das drenagens naturais, proteção de fauna e flora, equilíbrio do clima, etc. O uso inadequado dessas áreas atinge os bairros carentes, através da ocupação irregular de encostas dos morros e as margens de cursos de água, áreas de risco. Os bairros nobres, eles realizam a incorporação legal, entre aspas, de áreas públicas de interesse ambiental a imóveis particulares. Então, se os bairros carentes fazem a ocupação de forma irregular, porque não obtêm a documentação legalizada, os bairros nobres conseguem legalizar, através de projetos que são apresentados e, feitas as medidas mitigatórias, eles conseguem incorporar essas áreas aos seus interesses particulares. O próprio poder público constrói de forma irregular e por várias vezes cede áreas públicas de interesse ambiental para organizações diversas. É uma realidade que é comum às cidades brasileiras. Tudo isso constitui um simples ato de respeito à legislação urbanística e ambiental. Merece destaque a legislação alusiva às zonas de proteção ambiental em cursos de rios, inseridas no espaço urbano, definidas nos 3 níveis da Federação, União, Estado e Município, como é o caso aqui da cidade de Mossoró. No âmbito federal, o Código das Águas e o Código Florestal foram as principais iniciativas nacionais para a conservação ambiental. Temos o Código das Águas, homologado pelo Decreto 24.643 de 1934, que objetivava disciplinar o uso das águas, dispondo sobre a classificação e utilização dos recursos hídricos, e temos o Código Florestal, criado em 1934, que objetivando controlar o desmatamento. Ele foi homologado lei em 1965, havendo a criação de áreas de preservação permanente e a variedade de tipos de unidades de conservação. Passou por revisões recentes, através da Lei 12.651 de 2012 e a Lei 12.724 também de 2012, estabelecendo limites de uso da propriedade. Então, a gente vai recapitular aqui, historicamente, os aspectos institucionais do âmbito federal. A primeira lei, que estabeleceu o Código Florestal Brasileiro.
enquanto lei, não mais como decreto, que é a Lei número 4.771 de 1965, que estabelece medidas de proteção às florestas, sanções para o mau uso e regras para a sua exploração econômica. Também foi instrumento de definição do uso e ocupação do solo nas áreas de preservação permanente, APPs. Então, a gente teve, historicamente, né, a exploração intensa nas florestas brasileiras, em todos os biomas, na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, nos Pampas e no Pantanal. A exploração intensiva de produtos da floresta, de minerais, né, de animais que fizeram que chegaram ao grau de degradação em várias áreas dessa aqui no Brasil. Então, o Código Florestal trouxe um avanço para a legislação ambiental brasileira, que foi a caracterização das áreas de preservação permanente, as APPs, né, cursos d'água, encostas de morro, lagoas e todos os ecossistemas frágeis estavam protegidos a partir desse Código Florestal. Aqui vamos destacar, né, as áreas de preservação permanente, florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios, porque é o caso das áreas verdes urbanas, né, que são caracterizadas como APP. Então, a gente tem, né, as metragens, né, de cursos d'água de 30 metros, né, que tem uma margem de proteção. Então, a gente tem aqui uma margem de proteção de 30 metros para cursos d'água de menos de 10 metros de largura. Uma margem de proteção de 50 metros para cursos d'água que tenham 10 a 50 metros de largura. Uma proteção de 100 metros para cursos d'água que tem de 50 a 200 metros de largura. Uma faixa de proteção de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura. E de 500 metros para os cursos acima de 600 metros de largura. E no caso de áreas urbanas, né, que é o caso da nossa aula, as áreas verdes urbanas, assim entendidas, as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território atingido. Devemos observar o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere o artigo. O que quer dizer isso aqui? No caso de áreas verdes urbanas com cursos d'água, devemos obedecer à legislação federal e à municipal, através de seus planos diretores e lei de uso do solo. Tudo bem? Em seu artigo 4º, o Código Florestal traz, né, que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando não existir alternativa técnica, locacional ao empreendimento proposto. A supressão de que trata o caput desse artigo dependerá da autorização do órgão ambiental estadual competente, quando isso é prévia, quando couber pelo órgão federal municipal do meio ambiente. Em seu parágrafo 2º, a supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana dependerá da autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho do meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor. Em seu parágrafo 4º, o órgão ambiental competente indicará previamente a emissão de autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigatórias e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor, ou seja, a como suprimir vegetação e construir em áreas de preservação ambiental no meio urbano, desde que é autorizado pelos órgãos estaduais competentes, né, IDEMA, IBAMA, desde que é autorizado pelo Conselho do Meio Ambiente do município, né, e a Secretaria, o órgão competente ou Secretaria ou Coordenação do Meio Ambiente do município, e desde que a empresa, né, a instituição que estiver fazendo a supressão, ela faça, né, ela providencie medidas mitigatórias e compensatórias, né, naquela área ou em área estabelecida pelo município. Então, é possível fazer, sim, a supressão. Aí a gente vai ver agora, né, a revisão do Código Florestal Brasileiro, a atual revisão, que é a 12.727 de 2012. A gente tem em seu artigo 1º normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e área de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. E temos instrumentos econômicos e financeiros
para alcançar os objetivos. Então, esse código ele já veio com a preocupação ambiental mais forte que o de 1965, e ele veio também com essa preocupação na cadeia dos produtos florestais, né? Da gente estar sempre, das empresas do Brasil, né, estarem sempre trabalhando com o conceito, né, de recuperação das áreas florestais. Então, tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, o código atenderá aos seguintes princípios, né? Vamos lá, eu vou ler o que está em vermelho, depois vocês vão ler o slide com calma em casa, tá bom? Ó, vamos lá. A preservação das florestas e demais formas da vegetação nativa, a função estratégica da atividade agropecuária, a proteção e uso sustentável de florestas, as políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa, a pesquisa científica e tecnológica, os incentivos econômicos. Esses são os principais princípios que o Código se preocupa, tá certo? Então, desde a preservação, as políticas de preservação, restauração, ao investimento na pesquisa e aos incentivos econômicos, o Código atual revisão, faz menção e direciona as ações. Em seu artigo 2º, né, ele diz que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade das terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Em seu artigo 3º, define os seguintes termos: a Amazônia Legal, a área de preservação permanente, que é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa com função ambiental de preservar os recursos hídricos e a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Também define reserva legal, área rural consolidada, pequena propriedade ou posse rural familiar. Por que eu estou destacando a área de preservação permanente sempre, pessoal? Porque é o tema da nossa aula, né? As áreas verdes urbanas. Então, a gente tem vários capítulos sobre o uso alternativo do solo, manejo sustentável, utilidade pública, sobre o que é interesse social, o que são as atividades eventuais de baixo impacto ambiental. São vários termos que vocês vão depois pegar a lei, que eu também já coloquei à disposição de vocês, tá certo? Na nossa plataforma, e vão estudar, né? Como futuros gestores ambientais, vocês vão ter que começar a estudar essa legislação pertinente. Então, a gente tem, após ver o Código Florestal, a Lei número 6.766 de 1979, que é a Lei de Parcelamento do Solo. Ela foi alterada pela Lei 9.785 de 1999 e regulamenta nacionalmente a atividade de parcelamento urbano, definindo condições e critérios para os loteamentos. Então, em seu artigo 2º, por exemplo, vale destacar que ela proíbe parcelamento em áreas de preservação ambiental ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis. Em seu artigo 4º, ela define distâncias mínimas ao longo das águas correntes e dormentes, uma faixa não edificante de pelo menos 15 metros de cada lado. Você lembra que o Código Florestal estabelece no mínimo 30 metros de cada lado para a menor faixa de rio. O parcelamento estabelece 15, tá certo? Isso aí é analisado, é investigado pelas instâncias, as instâncias, né, públicas da cidade em questão, ok? Então, a gente tem também a Lei número 6.938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela cria leis e procedimentos relativos à proteção, preservação e conservação ambiental, merecendo destaque o sistema SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem o objetivo de proteger e melhorar a qualidade ambiental através da gestão e levantamento ambientais, e o sistema CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de colocar em prática a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Exige o estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. E temos também a Lei 9.433, de 1997, que é a Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, e estabelece objetivos, fundamentos, diretrizes de ação, instrumentos para a gestão dos recursos hídricos brasileiros, em atendimento ao artigo 21 da Constituição. Então, a nossa legislação é farta, né, desde o Código Florestal, passando por essas políticas, pela Lei da Água, a gente tem uma ampla
legislação de proteção às áreas verdes, tanto urbanas como rurais ou florestais, no Brasil. No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, né? Terminamos agora o âmbito federal, agora a gente vai ver no âmbito estadual, qual a legislação que temos à disposição. Temos a Lei número 5.147, de 1982, que estabelece a Política Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Ela institui a Política Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente. Em seu artigo 13º, o poder público promoverá a criação de áreas de proteção ambiental, visando a conservação, a proteção, a restauração das áreas de conhecido interesse ecológico, científico, econômico, social e cultural, tá certo? Considera como essas áreas, né, as de incidência de restingas, fixadores de dunas, estabilizadores de mangues, bem como as florestas e demais formas de vegetação previstas pela legislação federal. Temos também o decreto número 13.799, de 1988, que define a política estadual do meio ambiente, né? Atualiza a política de anterior e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente. Compete ao CONEMA, né? O Conselho do Meio Ambiente, assessorar o governador do estado na formulação da política estadual, baixar as normas da competência, estabelecer normas e critérios gerais para o licenciamento das atividades efetivas e potencialmente poluidoras, definir normas gerais, homologar acordos e outras atribuições, né, que vocês vão ver, né, no material postado na plataforma da turma de vocês. Temos agora, né, os aspectos legais, institucionais no âmbito municipal, no município de Mossoró. Temos aqui em Mossoró a Lei número 1267, de 1988, que define o Conselho Estadual, que define o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA. Temos a Lei número 1/2000, que estabelece a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial Ambiental, a SEDETEMA. Temos a Lei número 8/2004, que cria a Gerência Executiva da Gestão Ambiental. A Lei 2014, que cria a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental. E, por fim, agora, a mais recente, a Lei número 126 de 2016, que cria a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviço Ambiental. E temos mais recentemente a Lei número 126 de 2016, né, que funda a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, que possui configuração gestora, fiscalizadora e deliberativa sobre as questões ambientais. Então, aqui são os órgãos criados no âmbito da Prefeitura Municipal de Mossoró. Temos ainda também, no âmbito do município, né, da Prefeitura de Mossoró, a Lei Complementar número 12/2006, que define o Plano Diretor do município de Mossoró, né, que em seu artigo 12º, ele traça diretrizes da política urbana, como compatibilizar o uso e a ocupação do solo com a proteção do meio ambiente natural e construído, é uma importante diretriz. Ele coloca em seu artigo 24º, que para a garantia da proteção ao meio ambiente natural e a uma boa qualidade de vida da população, são fixadas diretrizes. Elaborar e implementar a Agenda 21 como estratégia de desenvolvimento sustentável, né? Estimular a evolução conceitual da questão ambiental por meio da educação ambiental e incentivar e proteger a arborização das vias e logradouros públicos, priorizando o reflorestamento com espécies nativas. Então, o plano diretor colocou nesses artigos, né, a preocupação com a questão ambiental no planejamento urbano de Mossoró. Então, no plano diretor de Mossoró, em seu artigo 26, as áreas especiais de preservação ambiental são classificadas da seguinte forma: nas áreas de reserva do patrimônio ecológico, nas áreas especiais de proteção ambiental, as AEPAs, e nas áreas de risco ambiental. As de patrimônio ecológico são destinadas à proteção dos mananciais e demais formas de vegetação natural de preservação permanente, né, onde não serão permitidas nem quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente natural, sendo incluídas margens do rio, córrego e bacias fechadas de águas pluviais. Aí já as áreas especiais de proteção ambiental destinam-se à conservação do sistema natural, evitando a descaracterização das belezas naturais e dos recursos hídricos, compreendendo especialmente o complexo dos rios, córregos e bacias fechadas.
E as áreas de risco ambiental são aquelas sujeitas a eventos ambientais que possam trazer riscos aos assentamentos humanos e ao patrimônio natural, histórico, cultural, ou que apresente espécie ameaçada de extinção, classificadas em listas oficiais. No seu artigo 80, no plano diretor, fica vedado o parcelamento do solo para fins urbanos, em terrenos de baixa cota, alagadiços, sujeitos a inundações ou acúmulo de águas pluviais, em terrenos que tenham sido aterrados com material prejudicial à saúde, nos leitos de cursos de água e nas margens de lagoas, de acordo com a lei que instituiu o Código Municipal do Meio Ambiente, em terrenos cujas condições geológicas ou hidrológicas não permitam ou não aconselhem a edificação, em áreas de preservação ambiental, em áreas de proteção ambiental, após detalhamento que resulte em preservação permanente e em áreas onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias, ou seja, há muitos locais em Mossoró que não é possível parcelar, especialmente as margens dos rios. Então, a gente tem aqui, o macrozoneamento do município de Mossoró, tá certo? A gente tem aqui Mossoró situada aqui, né, na bacia hidrográfica de Mossoró, nesse cantinho aqui, né, aqui em cima no topo da cabeça do elefante, né, como a gente diz, e a gente tem aqui o município mais próximo, onde a gente vê aqui em amarelo a zona urbana de Mossoró, o cordão vermelho, o cinturão vermelho é a área de expansão urbana, e o cinturão verde é a área de segurança alimentar, e essas áreas lilás são as áreas especiais de assentamento rural. Então, a gente tem aqui os índices urbanísticos da área especial de preservação ambiental do município de Mossoró. A gente tem os usos unifamiliar, que são casas, multifamiliar, que são apartamentos, não residenciais, né, como comércio e serviços, uso industrial e usos proibidos, tá certo? Aqui vou dar um exemplo, aqui para a residência, né? A área do lote mínimo, 200 metros quadrados, né? Aí a área para apartamentos, não pode ter multifamiliar, condomínios, né, nas margens do rio. Para uso não residencial, lote mínimo, 200 metros quadrados. E assim você tem nessa tabela a área do lote padrão, testada mínima do lote, que é a largura do terreno de frente, os recursos frontais, né, recursos laterais e de fundos, recursos adicionais, a ocupação máxima, permeabilização mínima. Nessas áreas, 40% do terreno tem que ser permeável, porque são áreas especiais de proteção ambiental, né? Em termos do gabarito, da altura máxima da edificação, você só pode ter 2 pavimentos, o térreo e mais um pavimento. Estacionamento, né? Uma vaga a partir de 80 metros quadrados. Então, assim, é uma condição de construção com muitos limites. A construção ela só tem 2 pavimentos, né? Um tamanho pequeno, um porte pequeno, tá certo? E tem uma área de permeabilidade no terreno, permeabilização muito grande, que é 40%, porque nos outros bairros a maioria é 20%, ok? E alguns usos, como industrial, como condomínios e indústria, são proibidos, tá certo? Então, a gente tem, né, o conceito de áreas saindo da legislação. Vamos ver um pouco sobre as áreas de preservação permanente, as APPs urbanas. Elas foram instituídas pelo Código Florestal, consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis, vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Aqui nas fotos temos as APPs de Natal, né, o Parque das Dunas, o Parque da Cidade, o Rio Potengi, né, que fazem parte do ecossistema da capital potiguar. Entre as diversas funções, né, ou serviços ambientais prestados pela APP ao meio urbano, vale mencionar, né, a proteção do solo, para prevenir a ocorrência de desastres, a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, a manutenção da permeabilidade do solo do regime hídrico, prevenindo inundações e enxurradas, a função ecológica de refúgio para a fauna, a atenuação de desequilíbrios climáticos interurbanos, né, tais como excesso de aridez, desconforto térmico e ambiental e o efeito ilha de calor. Então, uma APP conservada numa cidade, ela traz todos esses benefícios para a população. E, além dos benefícios, né, a manutenção das APPs em meio urbano possibilita a valorização da paisagem
e do patrimônio natural e construído, de valor ecológico, histórico, cultural, paisagístico e turístico. Esses espaços exercem, do mesmo modo, funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, área de lazer e recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos da natureza, educação ambiental, proporcionam, enfim, uma maior qualidade de vida às populações urbanas, que representam 80,4% da população do país. No entanto, seriam áreas para ser valorizadas, né, e serem atrativos, né, para a população, para o lazer, para a proteção do recurso natural. No entanto, com um processo de urbanização sem planejamento, né, ocorre a ocupação irregular e o uso indevido dessas áreas, reduzindo-as, degradando-as cada vez mais, ocorrendo barramento e assoreamento dos rios, despejo de esgotamento sanitário, despejo de resíduos sólido urbano, fim do peixamento, trechos impróprios para banho. Então, são muitos impactos ambientais quando o poder público e a sociedade como um todo não cuida de suas APPs. E isso causa, né, graves problemas na cidade e exige um forte empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção e fiscalização das APPs nas cidades, tais como é necessário a articulação de estados e municípios para a criação de um sistema integrado de gestão de áreas de preservação permanente urbanas, apoio a novos modelos de gestão de APPs urbanas, com participação das comunidades e parcerias com entidades da sociedade civil. É necessário definição de normas para a instalação da atividade de esporte, lazer, cultura e convívio da população, compatíveis com a função ambiental dessas áreas. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução CONAMA 369/2006, considera-se área verde, né, o de domínio público, o espaço de domínio público que desempenha função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. Então, a resolução CONAMA, ela exemplifica que as cidades podem investir, né, em parques urbanos, praças, parques fluviais, parques balneários, esportivos, jardins botânicos, jardins zoológicos, alguns tipos de cemitérios, faixas de ligação entre áreas verdes para proteger as suas APPs. Aqui nas fotos a gente tem exemplos dos parques de Recife, o Parque Dona Lindu em Recife, que é esse aqui em cima, e o Parque 13 de Maio, também em Recife, Pernambuco. Aqui temos como exemplo, também um bom estado, em ótimo estado de conservação, o Parque Estadual Dunas de Natal, jornalista Luiz Maria Alves. É uma reserva de 1.172 hectares de Mata Atlântica, situada em plena zona urbana de Natal. E hoje é uma das áreas, né, que funciona como um atrativo para a população, né, de lazer, para estudantes. Né? Lá tem o museu, tem as trilhas, né? E acima de tudo, a proteção dessa área, né, protege 2 importantes lençóis freáticos que abastecem a região da Grande Natal. Temos também um outro exemplo, né, de um APP bem conservado no Brasil. O Parque Ecológico do Rio Cocó é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural, localizado na cidade de Fortaleza, no Ceará. Né? Então, também é o mesmo caso do Parque das Dunas de Natal. É todo um investimento público e uma proteção dessa área que protege os recursos e oferece atrativos para a população, atrativos de lazer. No mais, para concluir essa aula, né, vamos ver aqui essa poesia, que também é uma reflexão. Rios e lagos vão secando, água doce escasseando, floresta perde a cor, morre a fauna nessa guerra, triste e fim da frágil terra, um deserto aterrador. Chora o solo acinzentado, chora a mata mal legada, chora a fauna tal desdém, e o homem indiferente, na ganância persistente, busca a morte assim também. Poema SOS Meio Ambiente, de Justo Chacon, para encerrar a aula de vocês. Aqui tá as nossas referências bibliográficas, tá bom? Um livro Como Lotear uma Gleba de Amadei,
Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Lei Federal 6.938, 81, várias matérias, né, publicadas na internet sobre a questão ambiental no Brasil, sobre áreas verdes, resolução CONAMA, né, que define impacto ambiental, né? Aqui é outra resolução CONAMA que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Temos aqui outra resolução CONAMA voltado ao licenciamento, os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto. Temos aqui um livro, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, reportagens, o perfil do município de Mossoró do IDEMA, né? Livros sobre APPs, reportagens sobre Curitiba. Aqui temos vários documentos, olha, 6 documentos da Prefeitura Municipal de Mossoró: o Código de Obras e Urbanismo, o Código do Meio Ambiente, o Código de Obras, Posturas e Edificações. Aqui temos uma lei complementar que altera os códigos, né? A gente tem aqui a Lei do Licenciamento Ambiental do município de Mossoró, temos aqui o Plano Diretor de Mossoró, tá certo? Temos um relatório diagnóstico do município de Mossoró, temos aqui as reportagens sobre as áreas de preservação permanente no site da Prefeitura de Natal, Projeto Orla, um livro, o Código Florestal comentado, outro livro, Biomas Brasileiros, uma matéria. Muito obrigada, até a próxima videoaula.